Pés no chão. E bora voar, gente! Olha, o vídeo de hoje a gente vai falar mais a respeito da gente com o que está acontecendo aí no Brasil com relação a essa crise, o aumento da Selic para 15%, certo? Que antigamente, a gente parecia aqueles barquinhos, né, Rita? Que era controlado assim, ó. Quando era o caos da crise mesmo, a gente via um noticiário, via um negócio, um canal do YouTube falando alguma coisa, e endoidava. Quando dizia assim, não, agora tá tudo calmo, agora sim tá tudo certo. Né? Agora eu vou comprar. Pronto. Eita, vou vender. Isso aí é com relação ao investimento, né? Aí, pessoal, você tem que pensar assim, ó, que tipo de barquinho eu sou? É aquele barco que não tem motor, não tem leme, não tem nada, que vai deixando a onda levar, as ondas do sistema, ou você é um barquinho daquele que tem um motor da Yamaha, é bom, que você é que controla para onde deseja ir, o que quer fazer. Tem uma grande diferença nisso, viu? Nesse vídeo, pessoal, se prepare que a gente vai mostrar 3 fases importantíssimas de vocês saberem onde você entrar, onde você segurar e onde você aproveitar as melhores fases do mercado. Tá bem interessante mesmo. Agora, antes disso, eu estava até conversando aqui com o Luiz, que uma coisa, Luiz, que eu não concordo, é justamente as pessoas, a maioria, né, dos influenciadores que eu vejo aí na internet, toda vez que a Selic aumenta, ele diz: Selic aumentou 15%, onde devemos investir? Melhores investimentos com a Selic é 15%. Aí eles focalizam tanto em renda fixa. Tu tá entendendo como é? Ou seja, no marco em que os juros está elevado, a inflação também, aí o que é que acontece? Você vai focar o seu investimento na renda fixa, aproveitando essa alta dos juros. Coisas que eu discordo completamente. Ou seja, se daqui a 45 dias resolver que a Selic baixe, aí vai ter que fazer um novo vídeo para mostrar a vocês: eita, a Selic baixou agora, e o investimento, como é que vai ser? Entendeu? Ou seja, eles querem manter você no controle. Ao invés de mostrar para vocês aprenderem, a vocês tomarem decisões, não, eles querem deixar no controle. E tudo isso, infelizmente, acontece porque vocês não sabem reconhecer essas 3 fases importantes que a gente vai mencionar depois aqui no vídeo. Coisa que a gente não sabia também, viu? Fazendo um resumo bem rápido, pessoal, sobre a questão da Selic, que agora está a 15%, o que a gente deve levar em questão é como os seus investimentos eles vão se comportar perante isso. Vou dar um exemplo aqui. Rita ela aqui pegou um gráfico para a gente poder se basear, tá certo? A gente vai mostrar aqui a vocês. Porém, o que vocês também têm que ter em mente é que esses 15% só vai ser a base de juros para se calcular qualquer tipo de investimento. Mas vocês não vão conseguir, vai conseguir, mas de maneira rara. Mas nesses investimentos que o pessoal fica mostrando aí de renda fixa, LCI, LCA, CDBs a tantos por cento, não sei o que, não Tesouro vai. Selic, né? Não vai conseguir ter os 15% bruto. Sabe por que não vai? Porque você tem que levar em questão, em muitos casos, na grande maioria, a inflação e também o imposto de renda. E se for 2 impostos e ainda a taxa da B3. Vê. Estão entendendo? No Tesouro Selic já entra os 3 impostos. E por enquanto que está em 2025. Que quando for para 2026, que provavelmente vai ser tudo aprovado as novas regras de imposto, aí é que não vai aproveitar bem mesmo. Se não for aprovado, amém, aleluia, né? Então, antes de mostrar o gráfico aqui, pessoal, vamos ver algumas comparações para vocês perceberem ainda o que vocês iriam perder de dinheiro. Para não ficar por... Eita, vou pegar uma calculadora aqui de juro composto, aí vou fazer aqui uma conta para ver quanto eu depositando 10 mil reais, quanto é que eu vou ter daqui a 5 anos, 10 anos, quanto é que eu vou ganhar. E não é assim. Lembre que aqui a gente quer mostrar a vocês para não ir ficando nessa ilusão. E saber o momento certo de aproveitar os ativos certos, né? Bom, pessoal, só é vocês digitarem aí no Google calculadora de renda fixa que vai cair logo aqui, tá certo?
Aqui a gente colocou uma aplicação de R$ 10.000, como vocês estão vendo aqui. A gente colocou um vencimento de 10 anos para que a gente possa ver realmente essa evolução dos juros. A gente colocou a taxa do CDI, que no caso é 14,90, porque aqui a Selic está 15. Então a gente sabe que o CDI está um pouco abaixo, 10 décimos abaixo da taxa Selic. A gente colocou aqui um CDB normal, ou RDB, se for na caixinha do Nubank, 100% do CDI, e a gente colocou um LCI, um LCA por volta de 87%. Claro que você pode encontrar mais ou menos aí no mercado, mas a gente colocou uma base aqui só para a gente ter uma ideia de 87%, tá bom? Aí se vocês notarem aqui, pessoal, o valor investido foi 10 mil, o rendimento bruto deu 30 mil nesses períodos dos 10 anos, lembrando que aqui é o rendimento bruto, sem nenhum tipo de imposto. E aí, nesse caso aqui, o pessoal pensa que é esse dinheiro que vai ganhar. Entendeu? O imposto de renda aqui vai ser de 4.515, porque vocês estão vendo aqui que é menos 15%. Isso se ainda tiver 15% e não tiver aumentado para 17,5%. Esse valor é o que vai para o governo. Isso. É o que você perde. Você tem um rendimento bruto e vai tirar os 4.500 para poder dar para o governo. E sobrou aqui o 25.589, tá certo? O valor do rendimento com um total líquido de 35.589. Lembrando, pessoal, que aqui a gente só tirou o imposto de renda, tá ok? Mas fora aqui ainda a gente sabe que a inflação vai corroer aqui uma boa parte. Um bocado, né? Que é no período de 10 anos, essa simulação. E também, se for no Tesouro Selic, ainda vai entrar além da taxa da B3 aqui. E na parte do LCI e LCA, por enquanto as novas regras de impostos não entram em vigor, aqui você não vai pagar o imposto de renda, certo? É isento, até agora está sendo isento. Então, o investimento aqui de 10 mil, no mesmo tempo em 10 anos, vai render um rendimento bruto de R$ 23.834, certo? Aí que vai ter um total líquido de R$ 33.834,69. Então, ele perde um pouco para o CDB. Então, nesse caso aí, se for um LCI ou LCA de 87, já não vale a pena. Né? Você deixar seu dinheiro travado por tanto tempo, podendo botar num CDB. Isso. Né? E aqui, pessoal, aqui também tem a questão da inflação, certo? Porque, veja só, se a gente for fazer um cálculo ligeiramente assim, né, arredondado, se você quiser fazer o seu cálculo manual, você não vai poder nunca colocar 15%. Vai ficar numa taxa equilibrada lá entre 8%, 10% por aí, entendeu? Já para você saber quanto é que realmente o seu dinheiro vai render lá na frente. Mas para fazer 15%, esqueça que não é isso tudo não. Um detalhe, pessoal, muito importante, que poucos mostram aqui no YouTube, é justamente o que está registrado aqui nesse gráfico que o Luiz mencionou para vocês. Observe uma coisa muito importante, pessoal. O de laranja é o Ibovespa, tá certo? O que representa a nossa empresa, as empresas que estão listadas na bolsa, tá bom? E o de verde é a Selic, que é a taxa de juros do nosso país, que está representando aqui a renda fixa. Tudo bem até aí? Aí o que é que acontece? Quando as empresas sobem, a renda fixa desce. Quando a renda fixa sobe, as empresas descem. É como se fosse o negativo e o positivo, né? Isso. Não, que aí se atrai. Nesse caso, elas nunca vão ficar na mesma linha. Nunca. É assim. Quando uma sobe, a outra desce. Quando a outra desce, uma sobe. É o que está aqui no gráfico. Ó. A renda fixa está aqui embaixo e as empresas estão aqui em cima. A renda fixa em cima, a empresa embaixo e por aí vai. Vocês já entenderam onde a gente quer chegar, né? Elas nunca se cruzam. É isso que vai fazer com que vocês enriqueçam, que realmente vocês cresçam o patrimônio de vocês, tá certo? Veja, estão percebendo a lógica aí? Poxa, Rita falou aqui bem explicado. Quando a renda fixa está lá em cima, as ações caem. Se as ações caem, elas vão ficar com preço barato. Então, por que vai investir em renda fixa se as ações elas estão baratas? Estão percebendo no caso, agora? A renda variável como um todo
tá barata, né? Pois é. A gente está falando isso, pessoal, para um investidor que ele já está acostumado com o ambiente de investimento, certo? Para aqueles que ainda têm medo, receio, tudinho, aí isso aí não é para você. E sabe por quê, pessoal? Quando a taxa de juros, a renda fixa está em alta, a bolsa cai, porque as pessoas vendem o que elas têm na bolsa, que faz com que ela despenque, e vá para a renda fixa porque ela está alta. Ou seja, aqueles investidores que são iniciantes, que não entendem como o mercado funciona. Eita, as ações caíram, vou vender, vou para a renda fixa que está bombando. Eita, a renda fixa caiu drasticamente, vou tirar meu dinheiro e vou colocar na bolsa de valores. É assim que funciona. É aí que vai entrar agora os 3 pontos que a gente quer explicar para vocês, para que vocês tenham consciência e aproveitar momentos de crise, né? Não é o topo da crise, não. São fases da crise. Por favor, gente, presta atenção, que isso vai salvar a vida de vocês com relação ao investimento. A primeira fase, pessoal, é a fase da euforia, é onde a festa começa. Como assim, Rita? É quando todo mundo tá ali, eita, as coisas estão subindo, todo mundo tá comprando, tá gastando, a bolsa tá bombando. Então, a situação financeira do Brasil, né? Tá ótima. Tá ótima. Então as pessoas começam a comprar as ações, o mercado financeiro tá tudo ok. Pessoas, até seu vizinho que não sabia que existia criptomoeda nem ação, começa a comprar, né? Tudo tá ok, beleza. Essa é a festa. Foi justamente o que aconteceu, pessoal, se a gente se lembrar lá no período da pandemia. Veio aquelas notícias bombásticas, né? O mundo endoidou. Endoidou mesmo. Mas em meados, um pouco da metade para o final, ali já começou a economia começar a funcionar. Por quê? A renda fixa ela foi para 2%. Foi um marco histórico isso. Uhum. Então, crédito estava muito fácil de se conseguir. As pessoas tinham poder de compra. Você podia financiar carro, casa. Era muita oportunidade que você tinha. E outra coisa, as ações brasileiras estavam começando a ser valorizadas. Então surgiu muito investidor novato. Aí bombou. A Ibovespa mesmo chegou a 130 mil pontos. Isso é muito enriquecedor. E lembrando, pessoal, o poder de compra começou a ficar muito grande, certo? Aí vocês sabem o que é que acontece, né? Quando o pessoal está começando a comprar demais. Aí os comerciantes começam a aproveitar, o índice de inflação começa a aumentar e muito, que eles esperam só a bomba estourar para poder ir atrás. Aí o que é que acontece? Todo mundo começa a comprar e ficando cada vez mais caro os produtos, certo? Aí quando chega lá em cima, no limite, aí é quando a tendência agora vai começar a baixar novamente. Aí nessa hora, pessoal, é quando a ressaca chega, quando o acerto de conta chega. A festa acabou, o juros está lá em cima, as pessoas desanimam com a renda variável, corre para a renda fixa, porque ela agora está mais atrativa, e fica esse bololô, esse ciclo doido e louco do mercado financeiro. Aí, como vocês viram anteriormente, muitos investidores novos começaram a comprar muitas ações, foram na onda de muitos youtubers também que apareceu um bocado nesse período. Faça isso, compre isso, não é recomendação, mas sempre recomendando, né? A ação aqui tá boa, essa tá boa, e começaram a comprar na maior loucura sem ter nenhum tipo de conhecimento. Aí quando surgiu esse acerto de contas, que é a segunda fase, o que é que aconteceu? Começou a Selic a aumentar os juros novamente. O povo comprando, vendendo e aquelas coisas todas, né? Aí vem um acerto. Aí os investidores, youtubers, renda fixa, LCI, CDB, isso aqui, 100 e tanto, 120, 130. Né? Aí quem não tem experiência, o que acontece? Os que estavam comprando lá, que muitos compraram na alta, aí tá vendo agora as ações declinar. A renda fixa subindo e as ações, estão lembrados, né? Nenhum pode ficar igual. Quando um sobe, o outro desce. Aí quando começou a cair, aí muita gente começou a vender as ações, a perder dinheiro, tudo. Então, esse é o problema. É a segunda parte da crise, pessoal. É isso que não pode acontecer. A primeira fase foi a alegria, tudo dando certo. Agora começou a despencar.
Aí o pessoal começa, já fala logo em crise, que tá, não sei o que, Bovespa, agora era 130 mil, agora teve uma queda, não sei o que, o Brasil vai isso, aí depois parte para a política, o presidente tá assim, o governo tá fazendo isso, mais impostos, a Selic aumentou novamente, aí fica aquela loucura toda, aí o mercado financeiro começa a despencar. E é nessa fase, pessoal, que a gente não pode entrar em pânico. O que é que a gente precisa fazer? A gente precisa se concentrar na nossa reserva de emergência, porque é muito importante. Eita! Não é? Se concentra, aproveita também para colocar na reserva de emergência. Aproveitar a baixa para poder comprar mais ativos, tá certo? E funar mesmo de ativo, porque vai vir a fase boa. Se você tiver condições, além da reserva de emergência, constrói uma reserva de oportunidade também, porque nesses momentos você pode comprar a rodo, escolhendo boas empresas. Porque um bom investidor ele tem que antecipar, ele tem que ver a visão lá na frente, ele precisa antecipar o mercado. Agora sim, pode ser que alguém pergunte, casal, então eu só vou comprar as ações quando elas estiverem na baixa? Claro que não, pessoal. Vocês têm que ficar comprando com constância. O que a gente está dizendo é que você tem que aproveitar o momento. Investir pesado, né? Desse momento. Então, só estou com condições de comprar por mês 3 ações do Banco do Brasil. Aí quando dá uma despencada, poxa, eu vou conseguir comprar 7 agora. Aproveita o dinheiro que tem. Entendeu? E tenha paciência, pessoal. Por quê? Porque quando está na baixa, como eu falei para vocês, antecipe os bons investidores já antecipam o mercado. O que é que vai acontecer? Se o juros está muito alto, vai chegar um patamar que ele não vai ficar crescendo. Ele vai ter que baixar. Então, quando os juros começam a baixar, então a bolsa começa a se valorizar. Aí é onde todo fruto que você aproveitou na crise vai mostrar o resultado. Para você não ficar como um investidor, que é aquele investidor macaco, fica pulando de galho em galho. A terceira fase é a fase considerada ser a fase da Fênix. Velho. Eita, Andrômeda. Não, deixa eu... Há pouco tempo eu vi outro idiota igual a você. Então, é considerada a terceira fase a Fênix porque é quando ela ressurge das cinzas. Então veja, essa é uma das mais importantes, pessoal. Porque imagina, você aproveitou o momento de crise, quando estava tudo lá despencando, Selic lá em cima. O povo tudo doido, endoidando, vendendo tudo. Como você tá, só observando. Como está acontecendo agora. Esse momento é um momento da segunda fase que está acontecendo. E o povo focaliza em vocês a morrer na renda fixa. Isso, é. Então você tem que esperar já a terceira, que é a fase Fênix. Porque o mercado vai melhorar, pessoal. Por pior que pareça, mas sempre melhora. É um ciclo, isso é um ciclo. Sempre foi assim, gente. É como as estações do ano. Primavera, verão, outono e inverno. Sempre vai voltar o verão. Entendeu? Uma prova dessa foi o gráfico que a gente acabou de mostrar para vocês. Olha, o ciclo ali, veja, se você colocar desde que o Ibovespa, você colocar desde o início até os dias de hoje, vocês vão ver que teve esses momentos de alta e de baixa, alta e de baixa, essas oscilações. A maior prova também é a pandemia. Quem é que ia imaginar? Tinha gente que falou que era o fim do mundo. Enquanto o povo falava disso, os bons investidores, foi o que mais enriqueceram, foi na pandemia. Teve gente que deu um salto, o patrimônio deu um salto exorbitante. Então é isso que a gente tem que aprender, pessoal. Quando dá aqueles sinais de que está tudo ruim, vai chegar os momentos bons. Isso. E é nesses sinais que você está escutando que tudo está despencando, que tudo está caindo, que o juros está lá em cima, que vai ter um colapso. Justamente nesse período que vocês devem entrar na bolsa. Aí, pessoal, quem investiu lá atrás, na dor, no sofrimento da economia, é que está colhendo os bons frutos agora. Porque entendeu como funciona o mercado financeiro, junto com essas 3 fases que a gente está explicando a vocês aí. Então esse foi o vídeo, pessoal. Certo? Agora que vocês entenderam, com cautela, vocês vão estudando o investimento direitinho de vocês, vão aproveitando as fases e de olho nos sinais. E de olho aqui também no canal Casal Guimarães, que a gente está sempre aqui trazendo dicas para vocês, experiências do que a gente já passou e de experiência que a gente ficou sabendo de outros também, que vale a pena.
quebrar a cara foi com a gente mesmo. Então comenta aí o que foi que vocês acharam, o que viram de novidades, se pode ainda acrescentar algo mais para ajudar os inscritos e os novos que estão se aproximando do canal. E que vocês também não esqueçam, certo, pessoal, de se inscrever, de se tornar membro com apenas R$2 por mês, tá bom? Hypar, deixar o like, o que é aquele padrão que a gente pede a vocês sempre. Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tchau!